Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre seletividade. Quem tem uma criança seletiva em casa sabe o que é perder a paz e a harmonia e viver numa eterna briga ali na hora das refeições. Então, se você quer voltar a ter paz, a ter um momento de tranquilidade na hora das refeições, a que as refeições sejam feitas ali em família, com tranquilidade, com a criança aceitando uma série de alimentos, fica aqui que esse vídeo de hoje vai dar um start para você começar a resolver esses problemas, tá bom? Meu nome é Raquel Bastos, eu sou nutricionista, sou consultora internacional em amamentação. Estou aqui para ajudar vocês na alimentação do bebê. O que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo são 10 passos para a gente prevenir e, claro, tratar também, começar a contornar esse problema da seletividade. Claro que a gente sabe que é um problema complexo, então a gente não consegue resolver todo ele num vídeo, mas com certeza você aplicando aqui esses 10 passos que eu vou falar hoje, você vai conseguir começar a solucionar esse problema na sua casa, tá bom? Vamos lá? Passo 1. Primeiro aspecto que pais de crianças que começam aí a selecionar os alimentos e começam a comer pouco, devem prestar atenção, tá? Se você não está com uma expectativa muito elevada em relação ao quanto o seu filho deve comer, em relação ao que ele deve consumir. Então, vale a pena fazer uma avaliação. Se você não consegue fazer essa avaliação sozinho, peça a ajuda de um profissional nutricionista, que tem experiência com a alimentação do bebê, para avaliar se realmente você não espera que seu filho coma melhor ou não espera que ele coma mais do que realmente ele tem que comer, tá? Então a gente lembra ali que o primeiro ano de vida da criança é um período em que a criança ainda está conhecendo os alimentos, que está tendo contato ali pelas primeiras vezes com sabores, com texturas, que existem pesquisas que mostram que para a criança aprender, porque a gente tem que entender isso, que a alimentação é um ato aprendido, o paladar ele é aprendido, então são essas experiências e que de preferência devem ser positivas com o alimento que vão ajudar a criança a desenvolver um paladar, a aceitar aqueles alimentos. Então é natural que em alguns momentos ela rejeite, que em alguns momentos ela aceite, que o que ela rejeitava, ela para de rejeitar e ela para de aceitar. Então nós temos que continuar oferecendo. Então eu digo sempre isso, que um dos P's aí que a gente fala, né, que são 3 P's, eu vou explicar para vocês isso. Um dos principais P's que a gente tem é a persistência, tá? Então temos que ter persistência e continuar oferecendo esse alimento, tá bom? Aí o segundo P que a gente tem que ter é a paciência, porque é realmente um período que a gente precisa de entender que temos que ter paciência com a criança, ela está aprendendo, nós estamos aprendendo, não é? Quem tem essa vontade de comer melhor e está sempre aí, muitas vezes, desafiando o paladar, experimentando alimentos diferentes, se esforçando muitas vezes para começar a gostar de um alimento que não gosta. Nosso papel como pai também é esse, né? De ser exemplo. Então, a gente não pode querer que o filho coma um alimento que a gente não come. Então, sim, temos que ser persistentes e pacientes e fazer essa análise. Será que a minha expectativa está alta? Porque a necessidade energética da criança é pequena, o volume, né, a capacidade gástrica, o volume que ela é capaz de consumir é um volume muito pequeno. Então, temos que realmente observar se a gente não está com uma expectativa muito elevada em relação ao que a criança deveria comer. Tá? Então, primeiro ponto, avaliar aí essa expectativa e alinhar a expectativa com a realidade do que a criança pode oferecer pra gente. Segundo aspecto aqui, super importante desses 10 passos, que nós precisamos é entender sobre o ganho de peso adequado da criança. Entender que o bebezinho, ele vinha numa curva muito ascendente, ele ganhava peso muito rápido ali nos primeiros 6 meses e que essa velocidade de ganho de peso, ela cai no segundo semestre de vida. Não é que o peso cai, a velocidade com que a criança crescia é que cai. Então, é importante sim que a criança ganhe peso. Só que é importante que a gente entenda que essa criança não vai ganhar mais peso na mesma velocidade que ela ganhava.
Por quê? Porque é natural. Se você dá uma olhada na curva da criança, você vai perceber que ela fazia assim, e depois ela vai cada vez mais ficando reta. E que cada criança tem a sua curva. A criança não precisa estar lá na curva verde, tá bom? Não é isso que a gente espera dela. Cada criança tem a sua. Tem criança que vai estar acima da verde, tem criança que vai estar abaixo da verde, e ok. Sim, ela não vai ganhar peso mais na mesma velocidade. Então, se um bebezinho com maior de 1 ano, é natural que ele reduza o apetite, que ele coma menos do que ele comia antes. Então, é uma queixa muito comum. Ah, meu bebê comia muito e agora ele come muito pouco. A gente tem que entender também que principalmente naquelas crianças que comiam a comidinha amassada e que agora estão comendo já a comida mais inteira também, que aumentou a densidade calórica da comida. Então, antes ele comia mais, mas porque também como se tivesse mais água naquela comida, e agora a comida está mais concentrada em calorias, então ele também vai comer um volume menor. Tudo isso a gente tem que entender e analisar ali antes de achar que a sua criança está seletiva. O terceiro ponto que nós temos que avaliar é se existe alguma causa orgânica, algum motivo, alguma doença que pode estar levando essa criança a não aceitar os alimentos, ou a não ganhar peso suficiente, ou a começar a recusar alguma série de alimentos. Então, se tem alguma intolerância individual, se tem alguma alergia, se a criança está com alguma doença, alguma patologia, se teve uma diarreia, Então, temos que eliminar primeiro, né, essa causa orgânica. Então, eu sempre acho importantíssimo que a criança faça consulta com o pediatra, antes de fazer consulta com o nutricionista, para conversar sobre seletividade, para realmente a gente ter certeza que não tem, por exemplo, uma verminose. Então, precisamos entender, tá bom? E eliminar essas causas orgânicas. E aí, o quarto ponto, também nessa mesma linha, é observar se existe alguma causa psicológica. Então, se a criança está passando por algum período de ansiedade, a chegada de um irmãozinho, mudança, por exemplo, de um cuidador. Já tive, assim, várias crianças que passaram por períodos de... Agora, na pandemia, assim, nossa, foi bem difícil. Muitas crianças que começaram a ficar mais seletivas, que comiam na escola e aí já não tinham mais a escola, ou que ficaram sem a babá. Então, foi um momento realmente muito difícil. Esse tem sido. Então, a gente tem que observar aí, existe alguma causa psicológica que pode estar provocando essa seletividade, essa não aceitação dos alimentos? O que mais que a gente tem que avaliar? Aí tem 5. Se essa criança não está simplesmente passando por conhecer, né? Então, ela precisa conhecer sabor, textura, forma. A gente precisa reavaliar algumas formas de preparação, então tentar preparar esse alimento de outras formas de preparação. Então, às vezes a criança não gosta do ovo frito, por exemplo, mas vai gostar dele mexido, vai gostar dele num omelete, ou vai gostar dele dentro de uma outra preparação. Então, oferecer de formas diferentes para ver se essa criança volta a aceitar ou aceita nessa outra forma. É super importante a gente fazer isso também, né? E mudando essa forma de apresentação para ver se melhora a aceitação. Tem 6, que é importantíssimo, a gente já conversou um pouquinho sobre isso aqui, que é ser exemplo. Então, é importantíssimo que nós sejamos exemplo para os nossos filhos, que a gente coma junto. Eu passei por um período, né, da minha primeira filha, que ela ali tinha por volta de 8, 9 meses, ela parou completamente de comer fruta, ela não aceitava fruta mais. Eu sei que foi assim, eu fiquei extremamente ansiosa. E assim, a gente fica, né, querendo, fiz tudo, tentei forçar e não adianta, o neném chora, a gente chora junto, sabe que não é o melhor caminho. Parei de oferecer por um tempo, mas falei, gente, também não é o caminho, né? E aí, o que foi que melhorou realmente, assim, que fez com que ela aceitasse, demorou também um tempo, não foi assim de uma hora para outra, foi que todas as frutas que eu comia na frente dela. Comia na frente dela, até que ela demonstrou interesse. Eu lembro direitinho até o que foi. Era uma pera daquelas pequenininhas, eu descasquei e estava comendo na frente dela e ela fez, né, que queria pegar, interessada. E aí eu peguei a perinha, descasquei, coloquei num garfinho para ela foi segurando e comendo. Então, assim, a gente tem que observar também isso, né? Quer dizer, ela não estava mais aceitando a fruta amassada. E aí, oferecer de uma outra forma também foi importante. Comer na frente dela para que ela tenha mais segurança naquele alimento. Isso ajuda muito. Então, é muito importante a gente comer junto. E tem 7. Muito importante isso que eu vou falar aqui agora. Temos que o quê? Evitar oferecer para a criança só aqueles alimentos preferidos dela.
Claro que eu sei que isso é difícil. Por quê? A gente faz isso inclusive com o marido, né? Com uma visita que vem, com a nossa mãe. A gente tem essa tendência de querer agradar através da alimentação, né? Por meio da alimentação. Então, muitas vezes, assim, quando a criança demonstra que gosta, por exemplo, gosta de ovo, gosta de um macarrão, temos a tendência de ficar fazendo esse prato repetidas vezes. Acontece muito, sabe com o quê? Com a banana. Com a banana. A criança experimenta a banana, gosta da banana, então a mãe oferece diariamente banana. Então ficou a hora da bananinha. E esse cuidado nós temos que tomar. Por quê? Porque é muito importante que a criança tenha variedade. Então, se seu filho gostou muito do macarrão, por exemplo, gostou muito do ovo, sei lá, quarta-feira é o dia do ovo, quarta-feira é o dia da, né, ou quinta-feira é o dia do macarrão, e coloca, né, como rotina, sim, dentro da alimentação, mas não diariamente oferecendo somente aquele alimento, tá certo? Porque se a gente faz isso, a gente reforça essa tendência da criança só querer comer aquele alimento. Então, muitas vezes eu recebo essa pergunta, mas tem problema meu filho comer só ovo? Tem problema, porque a gente precisa que a criança tenha uma variedade de alimentos, ela precisa de ter a variedade justamente para poder ter o quê? Todos os grupos alimentares presentes, ela precisa ter nutrientes diferentes, não só aqueles oferecidos pelo ovo ou pelo leite. Uma criança com uma alimentação muito láctea, ela tem uma chance muito grande de ter uma anemia ferropriva e outras, né? E outras deficiências de micronutrientes. É o que a gente chama de fome oculta. É uma criança que está crescendo, que está ganhando peso, mas que tem uma série de deficiências nutricionais. Então, temos sim que tomar cuidado para que essa criança precisa sim ter todos os grupos alimentares fazendo parte da rotina alimentar. Uma outra dica aí, já falando agora, né, item 8, já falando agora sobre como a gente consegue muitas vezes tratar aí esse problema e solucionar o problema, é aumentar o número de alimentos oferecidos ali, às vezes na mesma refeição. Que eu vou dar um exemplo para você vai entender o que eu estou falando. Quando nós vamos em um buffet, por exemplo, de café da manhã, você come mais ou menos? Normalmente a gente come mais do que come habitualmente, né? Não só porque é gostoso, mas porque o nosso organismo tem um dispositivo, vamos falar assim, que é a tal da saciedade específica. Se a gente come só de um alimento, a gente fica saciado mais fácil. Se você come uma variedade maior de alimentos, você demora mais a saciar. Então, uma estratégia que a gente usa, claro, dentro de uma prescrição dietética, nutricional, de aumentar o número de alimentos oferecidos ali naquela refeição para a criança conseguir comer mais. E aí, com isso, né, ter um aporte calórico maior. Então, essa é uma estratégia que você pode usar. Então, por exemplo, picou uma fruta para a criança, em vez de picar só maçã, você pica, por exemplo, maçã, manga e abacaxi. E aí você consegue, muitas vezes, que essa criança tenha um consumo maior de fruta. Uma outra estratégia que a gente usa para aumentar também esse aporte calórico e aumentar essa variedade na alimentação é oferecer sobremesas à base de frutas. Então, que a criança comeu, às vezes ela não vai ter, né, assim, comer muito, mas ela tem, que a gente usa também aquele mesmo princípio, né, de aumentar a saciedade específica, de oferecer outros tipos. Oferece, por exemplo, a fruta de sobremesa ou preparações à base de fruta de sobremesa, que a gente pode também enriquecer e aumentar aí a densidade energética dessa alimentação, né, do dia. Mas isso se a gente já foi lá no item 1 que a gente falou em relação às expectativas do pai e observou que realmente aquela criança não estava comendo bem. A gente vai observar também como que está sendo o ganho de peso e tudo isso. Aí que nós começamos com essas outras estratégias que eu estou falando aqui sobre como aumentar esse aporte energético, né, da dieta da criança. O item 10 é um item também que nós temos que tomar muito, muito cuidado quando a gente vai fazer isso aqui, tá? Que é o ajuste de horários e rotinas da criança. O que a gente precisa entender? Que a criança, ela precisa sim de rotina e desde muito precoce na vida dela é importante que ela tenha sim rotina, entendendo que rotina na vida da criança muitas vezes é uma sequência de eventos que acontece ao longo do dia, que muitas vezes ela não precisa ter horários definidos e ser muito rígida, que a gente sabe que isso é impossível para um bebezinho, mas que muitas vezes vai ser importante fazer esse ajuste do horário da mamada, em relação ao horário da refeição,
Porque se essa mamada acontece muito perto do horário da refeição, essa criança pode não aceitar muito bem. Mas a gente sabe que se está ali no período da introdução da alimentação complementar, e aí eu estou falando da criancinha menor do que 1 ano, pode ser que ela precise, inclusive, mamar antes de comer. Então, esse item 10 é importante que seja bastante individualizado. Então, nem sempre a estratégia de deixar a criança com fome vai funcionar, porque deixar a criança com fome vai fazer ela ficar nervosa. Criança nervosa não come. Então, a ideia do que eu estou falando aqui não é deixar essa criança com fome, mas sim dar um intervalo entre a mamada e a hora de comer. Para quê? Para a gente observar que essa criança tem apetite, que chegue no momento da refeição com apetite. E por isso é tão importante que a gente observe os sinais de fome. Quais são os sinais de fome que seu filho te passa? Você observa alguns sinais de fome próximo da refeição? Então, é uma criança que abre a boca, procura o alimento, é uma criança que está interessada, é uma criança que busca o alimento, ou ela está sempre com a boca travada, fala que não quer, vira. Será que ela não está chegando no momento da refeição já de barriga cheia? Então, a gente tem que observar, sim, esses ajustes em relação à rotina e em relação ao horário, tá? Mas vocês entenderam, né? Criança com fome vira bicho e não come. Então, não adianta deixar a criança nervosa. Ou também, se ela chegar no momento da refeição com muito sono, então aí realmente ela pode não aceitar. Algumas crianças aceitam, que a gente vê, né, até videozinho bem engraçadinho da criança comendo e quase dormindo. Mas a maior parte das crianças não aceita bem a alimentação se ela tá com sono também, não. Gente, eu já falei 10 itens, tá? Vem um bônus aí que eu vou falar 12, tá? Então, 2 itenzinhos a mais aí sobre seletividade para vocês. Então, o que a gente tem que fazer que é super importante também como pai e mãe? Evitar substituir as refeições. Então, a criança não comeu, vai lá e faz um ovo. A criança não comeu, vai lá e traz um doce. A criança não comeu, vai lá e faz a mamadeira. Por quê? Porque isso pode sim agravar a seletividade, tá? Então, como é que são as estratégias que a gente vai utilizar? Se o bebezinho é muito pequeno, a gente não vai negar para ele o peito ou negar para ele a mamadeira se ele não comeu bem, tá? Então, o que a gente pode fazer? Usar uma estratégia que a gente fala que é de distrair. Você quebra aquela atividade, então a criança estava comendo, não aceitou muito bem, você vai, limpa a boquinha, distrai ela muito rapidamente com alguma atividade para fazer uma quebra de relação entre o não comer e o mamar. Tá? Então, é uma atividade muito simples. Você pode levar a criança na janela, mostra alguma coisa lá embaixo, mostra alguma coisinha na televisão, muito rápida, e aí ela pode mamar. Se a criança é maior e já consegue entender alguns comandos pequenos, você vai dizer que, assim, é uma sugestão, né? Você pode dizer para a criança que ela terá que esperar até o próximo horário da refeição. Ela não vai entender a hora, né? Então, você não vai falar assim, você não comeu agora é só às 3 horas. Não, você vai relacionar alguma outra atividade. Então, vamos supor que a criança desça para o parquinho e lanche depois do parquinho. Então, você vai dizer, então, olha só, você não vai comer agora é o horário do almoço, a nossa próxima refeição é depois do parquinho. Combinado? E aí, você tem que ser coerente, né? Se você disse, você tem que seguir, e aí a criança vai ter a consequência natural, né, do fato de não ter aceitado aquela refeição, que é esperar o horário da próxima refeição, certo? Então, a gente evita substituir. A gente até pode, né, como mãe, usar uma estratégia que é assim, então, se a criança não comeu tão bem hoje na hora do almoço, faça no jantar alguma coisa que ela gosta mais, mas sem repetir sempre o mesmo prato. Mas eu uso muito essa teoria. Então, por exemplo, se teve no almoço um prato que as crianças não gostam muito, eu já tento planejar no cardápio que o jantar vai ser algum prato que eles aceitam melhor. O contrário também. Então, por isso que é tão legal ter cardápio, sabe? A gente consegue se planejar nesse sentido. E aí o item 12, tá? Que a gente conversou já um pouquinho aqui nos outros itens. Temos que evitar forçar a criança a comer. Por quê? Porque nós temos que promover experiências positivas para que ela aceite esse alimento. Não vamos chantagear também e muito menos premiar ou punir. Por quê? Porque eu quero que ela faça uma associação positiva com aquele alimento, aquele que ela não quer. Eu não quero que ela supervalorize o alimento que é o prêmio, ou que desvalorize aquele alimento que você está recebendo. Então, temos que pensar que o quê? Que esse período da introdução da alimentação complementar, esse período da criança pequena, é um período para a gente promover experiências positivas com o alimento. E educar
né? E não que ela associe esse alimento com uma experiência negativa, tá bom? Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Foram 12 e não 10 passos para combater, prevenir e tratar aí a seletividade. Eu quero dizer que se você continua com dúvida, dificuldades, pode procurar, é super importante fazer aí precocemente uma consulta, um atendimento nutricional para evitar as implicações e complicações da seletividade, tá bom? É um prazer ter vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo se você acha que pode ser importante para alguém, tá bom? Até a próxima!